As mulheres não querem que você encontre este vídeo. Já pensou sobre isso? O que seria tão perigoso em um simples vídeo que poderia incomodar tanto uma grande parte da sociedade? Algo tão disruptivo que pudesse causar um efeito de calafrios naqueles que buscam um controle das verdades não ditas. Parece exagero, certo? Mas e se o não querer delas se tratasse de algo mais profundo, mais sutil? Algo que, ao ser descoberto, poderia transformar sua forma de ver o mundo para sempre. E se esse vídeo, assim como um convite a refletir sobre o papel da mulher e os velhos conceitos que nos cercam, fosse a chave para revelar uma realidade que muitos preferem ignorar? Não é sobre ser um conteúdo de choque, mas sim sobre despertar algo que você não consegue enxergar por trás de toda a construção social. O medo que elas têm desse vídeo não é sobre o que está aqui. É sobre o que ele pode fazer você pensar depois de assisti-lo. E talvez seja isso que você precise pensar. Nos dias atuais, você já se perguntou o que há por trás dos padrões que temos sobre as mulheres? O que nos ensina a sociedade sobre o lugar delas? Desde cedo, nos é dito o que é certo e errado, o que é aceitável ou inaceitável quando se trata de comportamento feminino. A mulher que se expressa demais é rotulada como agressiva. A que não se expressa o suficiente, como submissa. O que acontece então quando a mulher ousa, se manifesta e, ao mesmo tempo, recusa os papéis pré-estabelecidos? Parece que, em muitos contextos, as mulheres são vistas apenas sob uma lente de conveniência. Se elas se comportam de uma certa forma, são aceitas. Caso contrário, ficam fora do padrão do que deveriam ser. Imagine uma mulher que, ao tentar quebrar esse ciclo, começa a expressar o que realmente pensa e sente. O impacto disso é muitas vezes silencioso, mas devastador. Ela se torna uma ameaça, uma pessoa indesejada dentro de um sistema que ainda prefere controlar e manter os velhos valores no lugar. E a pergunta que surge é: por que o medo de dar voz a essas mulheres? Por que, ao desafiar os estereótipos, elas são desencorajadas ou até mesmo evitadas? E mais importante, por que você que está assistindo agora nunca se perguntou sobre isso? Você já se pegou numa situação em que o comportamento feminino parece estar sendo silenciado? Ou talvez você tenha presenciado uma mulher que se sentiu desconfortável ao expressar sua opinião em público. Talvez tenha sido sua mãe, sua irmã ou até mesmo sua colega de trabalho. O que você fez diante disso? Talvez tenha se sentido impotente ou, em muitos casos, até compadecido, mas sem saber como agir. É isso que muitos não querem que você perceba. Como as mulheres, ainda hoje, são moldadas a se encaixar em padrões que as subjugam sem que elas, muitas vezes, nem saibam. E a sociedade, com todas as suas convenções, simplesmente as coloca em caixas bem definidas e disfarça as dores de viver fora delas. As múltiplas facetas do problema. Mas o problema vai muito além. A sociedade não está apenas escondendo as mulheres, ela está moldando a realidade delas de uma maneira tão profunda que elas mesmas muitas vezes nem percebem as limitações impostas. Você sabia que a forma como a mulher se vê, a visão que ela tem de seu próprio corpo e de sua mente, está fortemente ligada a como a sociedade a vê? Isso inclui a forma como ela age, como se comporta, até mesmo como se veste. A pressão externa define muito daquilo que ela acredita ser seu valor. E muitas vezes as escolhas que toma não são totalmente dela, mas do reflexo de uma imagem moldada por ideais de beleza, de comportamento e de conformidade. Agora, imagine como isso se reflete em todos os campos da vida dela. No trabalho, nos relacionamentos, em sua saúde mental. A pressão é constante, e quando uma mulher decide quebrar essa corrente, o que acontece? Ela é vista como uma ameaça ao sistema que tenta se manter intacto. E o mais curioso, quem geralmente tenta manter o status quo?
Não são as mulheres, mas sim os homens que temem perder algo. Esse é o verdadeiro medo que muitos têm. Perder o controle, perder a vantagem em um sistema que foi estruturado para garantir que um grupo, o masculino, tenha mais poder que o outro, o feminino. A repetição desses padrões ao longo do tempo não é apenas coincidência. Eles são alimentados pela cultura, pela educação, pela política. Quando uma mulher age fora desses padrões, ela não só enfrenta resistência, mas também enfrenta a solidão e a dúvida. Isso a coloca em um terreno fértil para o autoconhecimento, mas também a força a questionar sua própria identidade e seus próprios valores. Como Sócrates diria, conhece-te a ti mesmo. Mas será que estamos de fato nos conhecendo? Ou estamos nos conhecendo apenas dentro dos limites do que nos foi imposto como normal? Neste vídeo, vamos abrir a mente. Vamos juntos questionar esses padrões impostos pela sociedade. E talvez, ao final, você comece a ver a verdade de uma maneira diferente. Não só sobre o papel das mulheres, mas sobre o papel que você, como indivíduo, tem na perpetuação ou na quebra desse ciclo. Este não é um vídeo para te ensinar como agir de forma diferente. Não, ele é muito mais profundo. Ele é um convite para que você se olhe de maneira crítica e se pergunte: o que eu posso mudar a partir de agora para que essa verdade escondida se revele? Mas e se houvesse uma chave para desvendar esses mistérios internos? Continue assistindo e, quem sabe, você encontrará a resposta. Agora que você já está refletindo, quero saber, de onde você está assistindo a este vídeo? Comente abaixo a sua cidade e compartilhe o que está sentindo ao assistir até aqui. Vamos abrir essa discussão e juntos buscar as respostas que muitas vezes são silenciadas. Estamos prontos para ver a verdade? Então, compartilhe sua opinião. Para entendermos as razões que permeiam o comportamento da sociedade em relação às mulheres, precisamos olhar além da superfície. A filosofia de Sócrates, um dos maiores pensadores da história, nos oferece a base para questionarmos as normas estabelecidas. Ele acreditava que o conhecimento verdadeiro só poderia ser alcançado através do questionamento incessante. Mas para fazer isso, precisamos nos afastar daquilo que nos foi imposto como normal. Sócrates nos ensinou a dúvida construtiva. Conhece-te a ti mesmo, ele dizia. Isso nos leva a pensar: será que conhecemos a verdadeira natureza da mulher na sociedade? Ou estamos apenas aceitando o que nos foi dito? Se a sociedade nos diz que o papel da mulher é ser submissa, bela e quieta, é isso o suficiente? Ou devemos questionar esses padrões e procurar entender o que realmente significa ser mulher em todos os aspectos? Aqui é fundamental introduzir conceitos de psicologia que nos ajudem a entender as origens desses padrões. O conceito do inconsciente coletivo de Carl Jung, por exemplo, pode ser uma chave importante. O inconsciente coletivo carrega os arquétipos que todos nós, homens e mulheres, carregamos dentro de nós. Arquétipos de comportamentos e papéis que são transmitidos de geração em geração. Esses arquétipos de mulher submissa, passiva e doce foram moldados pela sociedade ao longo de séculos e estão profundamente enraizados em nossa psique coletiva. Para entendermos verdadeiramente a opressão que as mulheres enfrentam, é preciso questionar de onde esses arquétipos vêm e como nos afetam. O conceito central que vamos explorar aqui é o inconsciente. De acordo com Freud e Jung, grande parte do nosso comportamento e das nossas escolhas é governado por forças que não estão na superfície da consciência. Isso inclui nossos valores, nossa visão de mundo e como vemos os outros. Essas forças inconscientes são profundamente influenciadas pelas normas sociais que foram internalizadas desde a infância.
Se olharmos para o papel das mulheres na sociedade, podemos ver como o inconsciente coletivo feminino foi moldado por séculos de opressão. Muitas mulheres, sem perceber, carregam dentro de si uma ideia distorcida de seu valor, que é medida pelo quanto elas se encaixam nesses arquétipos. O inconsciente coletivo feminino, assim como o masculino, está repleto de ideias preconcebidas sobre como uma mulher deve ser. Sócrates, em sua busca pela verdade, acreditava que, ao questionarmos profundamente as normas sociais e os nossos próprios comportamentos, podemos chegar a uma compreensão mais autêntica de quem somos. Ao aplicar isso à questão do papel da mulher, podemos começar a desconstruir os arquétipos limitantes que moldaram a visão de mundo que temos sobre o feminino. O inconsciente, de acordo com Jung, é como um vasto oceano onde as experiências, traumas, memórias e emoções que não estão à vista são armazenadas. Muitas vezes, essas experiências e crenças inconscientes influenciam nossas escolhas de forma sutil, sem que percebamos. Quando as mulheres se veem reduzidas a papéis pré-definidos, elas estão sendo empurradas por forças inconscientes que não escolheram. Por exemplo, o arquétipo da mulher que deve agradar é um conceito que existe há muito tempo. Esse ideal foi passado de geração em geração. E mesmo que as mulheres de hoje possuam mais direitos e liberdade, esse arquétipo ainda persiste, muitas vezes de forma silenciosa e invisível. Isso acontece tanto nas mulheres que aceitam o papel de fazer tudo pelos outros, como naquelas que, ao se rebelarem contra esse papel, enfrentam o estigma de serem consideradas difíceis ou complicadas. Vamos também explorar o conceito de sombra que Jung descreveu. A sombra é o lado da personalidade que não queremos aceitar ou mostrar. A mulher que desafia o status quo, que não segue os padrões pré-estabelecidos, muitas vezes é rejeitada ou demonizada. E essa rejeição é, em grande parte, uma projeção da sombra da sociedade. A sombra da sociedade está ligada à ideia de que a mulher não deve ultrapassar certos limites. Quando ela ultrapassa, ela é vista como uma ameaça à ordem estabelecida. Agora que entendemos o conceito de inconsciente coletivo e sombra, podemos ver claramente como eles se manifestam no comportamento social em relação às mulheres. A sociedade, com seus ideais e valores enraizados, espera que as mulheres se comportem de uma certa maneira. E quando elas não se encaixam nesses papéis, são vistas como fora de controle. A sociedade projeta nela a sombra de todas as suas próprias limitações e inseguranças. Isso não ocorre apenas na relação entre homens e mulheres, mas também dentro da própria mulher. Ela carrega dentro de si, muitas vezes sem saber, essa expectativa de comportamento. O desejo de agradar, de se encaixar, de não desafiar os papéis estabelecidos. E quando ela se rebela contra isso, o que acontece? A sombra da sociedade é projetada nela. Agora que estamos conscientes desses conceitos, podemos começar a entender melhor o problema em questão. Por que o sistema tem tanto medo de mulheres que se expressam e desafiam o status quo? O medo é, na verdade, uma reação àquilo que a sociedade ainda não está pronta para aceitar. Mulheres fortes, independentes e questionadoras representam um risco à manutenção dos arquétipos e normas que foram consolidadas ao longo do tempo. E é exatamente isso que muitos têm medo de ver. Mulheres verdadeiramente livres. A compreensão do inconsciente coletivo e da sombra é o primeiro passo para a transformação. Ao tomarmos consciência desses fatores, podemos começar a desafiar as normas que nos foram impostas. Podemos, então, questionar quais são os valores que realmente são meus e não apenas reflexos do que a sociedade me disse para ser. Ao fazermos isso, começamos a libertar não apenas as mulheres, mas a todos nós das amarras da sociedade que impõem limites arbitrários.
O autoconhecimento, como Sócrates sempre disse, é a chave para a transformação. Somente quando nos conhecemos profundamente é que podemos verdadeiramente desafiar as normas e ser quem realmente somos. A reflexão sobre o papel da mulher na sociedade é o primeiro passo para uma revolução interna, que por fim pode levar a uma revolução social. Agora que já exploramos a teoria por trás da opressão e do papel da mulher na sociedade, bem como os conceitos filosóficos e psicológicos que sustentam esse problema, chegou o momento de avançarmos. Compreender esses padrões é apenas o primeiro passo. O conhecimento é poder, mas o verdadeiro poder vem da ação. É hora de traduzir essa compreensão para a prática. Sócrates disse: o conhecimento é o começo da ação, mas a ação é o caminho para a mudança. Agora a pergunta é: como você pode aplicar essa nova visão na sua vida e, por consequência, na sociedade? A transformação começa dentro de você, mas não termina aí. Ela se reflete no que você faz com esse conhecimento. Neste bloco, vamos explorar práticas e ferramentas para começar a jornada de transformação, não apenas no seu entendimento, mas também na forma como você age e interage com o mundo ao seu redor. A autoanálise é uma ferramenta poderosa. O primeiro passo para a mudança é questionar a nós mesmos. Então, que tal começar com algumas perguntas de reflexão profunda? Pegue um diário ou uma folha de papel e reserve alguns minutos do seu dia para refletir. Quais são os padrões de comportamento que internalizei sobre o papel da mulher na sociedade? Esses padrões são meus ou foram impostos a mim? Em quais momentos da minha vida senti que uma mulher ou eu mesma fui limitada por essas expectativas sociais? O que eu realmente acredito sobre o papel das mulheres e como posso me libertar de concepções que não me servem mais? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas são o primeiro passo para desbloquear as barreiras internas que limitam sua visão de mundo. À medida que você responde, comece a perceber as emoções e padrões que surgem. Esses sentimentos podem te guiar em um processo de autoconhecimento profundo. A prática de mindfulness, ou atenção plena, pode ser uma ferramenta poderosa para observar os padrões automáticos de pensamento e comportamento. Quando você estiver em situações cotidianas, como no trabalho ou em interações sociais, pratique a atenção plena. Observe os pensamentos que surgem quando uma mulher se expressa de maneira assertiva. Reflita sobre o que sente quando uma mulher ocupa um cargo de liderança. Perceba os julgamentos rápidos ou as expectativas que você tem em relação às mulheres ao seu redor. Essas observações podem ajudar a perceber como o inconsciente coletivo e os arquétipos ainda moldam suas reações automáticas. Quando você se dá conta desses padrões, pode começar a questioná-los e, eventualmente, substituí-los por uma percepção mais autêntica. A mudança de perspectiva é uma ferramenta-chave para a transformação. Vamos focar em uma estratégia simples: desafiar o seu primeiro pensamento ou reação. Por exemplo, se você se pega pensando que uma mulher está sendo agressiva ao expressar sua opinião, pare e pergunte: por que essa mulher é vista como agressiva? O que é que realmente a torna assertiva? Em vez de seguir automaticamente o julgamento imposto pela sociedade, tente dar espaço para novas interpretações. Mulheres que desafiam normas podem ser vistas como ousadas, corajosas e líderes. Mude sua percepção sobre a mulher no poder e ela se tornará, aos seus olhos, uma fonte de inspiração. Agora que você está mais consciente dos padrões impostos, é hora de começar a trabalhar na desconstrução deles. Como? Comece a reconhecer mulheres ao seu redor que desafiam esses arquétipos e celebre essas ações. Encoraje a expressividade, a liderança e a liberdade.
Cada vez que você vê uma mulher tomando a palavra ou ocupando um espaço que historicamente seria destinado a um homem, reforce esse comportamento dentro de você como algo positivo e inspirador. Essas ações de subversão dos arquétipos tradicionais vão além de simples gestos de resistência. Elas são práticas diárias de transformação do pensamento coletivo. Ao internalizar essa mudança de perspectiva, você começa a criar um impacto em seu entorno. Qualquer jornada de transformação está cheia de desafios. Após dar os primeiros passos na reflexão e na mudança de perspectiva, você provavelmente encontrará resistências, tanto externas quanto internas. Você pode ser confrontado com aqueles ao seu redor que ainda reforçam os velhos estereótipos, ou até mesmo sentir resistência dentro de si mesmo, especialmente quando confrontado com a ideia de romper com padrões enraizados. Porém, os maiores desafios frequentemente geram as maiores oportunidades de crescimento. Quando você se encontrar em situações de resistência, lembre-se de que isso é uma parte do processo de transformação. A chave é não desistir. Quando a resistência externa aparece, use-a como combustível para continuar desafiando o status quo. Dicas para lidar com esses desafios. Seja paciente consigo mesmo. O processo de mudança pode ser lento, mas cada passo conta. Pratique a autocompaixão. Não se julgue pelas recaídas ou falhas. O importante é o progresso. Celebre as pequenas vitórias. Cada momento em que você desafia um arquétipo ou questiona um padrão social é um grande avanço. Visualização do novo eu e primeiros passos concretos. Agora, imagine por um momento quem você pode se tornar ao aplicar as práticas que discutimos aqui. Imagine-se livre das expectativas limitantes impostas pela sociedade. Visualize uma versão de você mesmo mais consciente, mais empático, mais livre para desafiar as normas estabelecidas. O que você faria se estivesse mais livre para ser quem realmente é, sem medo de ser julgado? O que mudaria em sua vida cotidiana? Que pequenas atitudes você pode tomar para desafiar esses padrões e contribuir para a transformação da sociedade? Comece com um pequeno passo hoje. Pode ser algo simples, como questionar uma situação onde você sente que as mulheres estão sendo silenciadas, ou apoiar uma mulher que está tomando uma posição de liderança. A mudança começa com pequenos gestos, mas esses gestos, ao longo do tempo, podem transformar a sociedade. Chegamos ao final de nossa jornada de reflexão e transformação. Começamos com a provocação do título, questionando as verdades que nos foram impostas pela sociedade sobre o papel da mulher. Mergulhamos na filosofia socrática e na psicologia para entender as forças invisíveis que moldam nossas crenças e comportamentos, e como essas crenças se refletem na forma como vemos o feminino. Ao longo dos blocos, discutimos como essas ideias nos afetam, tanto em nossa percepção das mulheres quanto na nossa própria visão de mundo. Compreendemos que para mudarmos nossas relações, precisamos primeiro mudar nossa forma de pensar, questionar os padrões e, mais importante, aplicar esse conhecimento em nossas vidas diárias. Agora, você está mais consciente dos mecanismos que moldam a sociedade e mais preparado para agir e mudar essa realidade. Ao longo dessa jornada, o que se tornou claro é que, assim como Sócrates ensinava, o autoconhecimento é a chave para a transformação. Ao olharmos para dentro de nós mesmos e questionarmos as normas sociais, somos capazes de nos libertar de padrões limitantes e, ao mesmo tempo, ajudar a sociedade a fazer o mesmo. Não é apenas sobre entender a opressão das mulheres, mas também sobre entender a nossa própria relação com os padrões impostos e como podemos ajudar a quebrá-los. O verdadeiro poder vem da ação, da reflexão e da mudança de perspectiva. Quando desafiamos os arquétipos e as convenções, quando damos espaço à liberdade de expressão e à igualdade,
Não estamos apenas mudando a sociedade para as mulheres, estamos transformando o mundo para todos. A verdadeira mudança começa dentro de nós. Sócrates acreditava que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E neste momento, você tem a chance de viver uma vida mais autêntica, mais conectada com a verdade do que realmente importa. Esta jornada de transformação não é um destino final, mas sim um processo contínuo de evolução. Agora que você está mais consciente do impacto que suas crenças e ações têm sobre o mundo, é hora de agir. Comece hoje a questionar suas próprias ideias sobre o papel das mulheres na sociedade. Observe como você se comporta nas interações cotidianas, como você responde ao comportamento feminino e como as normas sociais ainda moldam suas reações. Mas não pare por aí. Compartilhe o que você aprendeu. Fale sobre isso com os outros. Desafie os padrões em sua casa, no trabalho e nas suas redes sociais. Toda mudança começa com a nossa disposição de olhar para o que está errado e agir para corrigir. Este é o momento de agir. Desafie-se a ser a mudança que você quer ver no mundo. E se você realmente quer continuar essa jornada, não fique por aqui. Se inscreva no nosso canal para mais conteúdos que desafiam as normas e te ajudam a ver o mundo com uma nova perspectiva. Comente abaixo de onde você está assistindo este vídeo e o que aprendeu até agora. Sua participação e interação são importantes para criar uma comunidade de transformação. O caminho para a verdadeira liberdade e transformação começa com um simples passo: questionar. Questionar tudo o que você aprendeu até agora. Questionar as normas, os padrões e os estereótipos que limitam o potencial humano. Sócrates acreditava que a verdade é libertadora. E quando nos permitimos ver a verdade, podemos finalmente ser livres para sermos quem realmente somos. Agora, convido você a dar esse primeiro passo. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e comece sua jornada de transformação hoje mesmo. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as verdades que muitos não querem que você descubra. A mudança está em suas mãos. Vamos juntos!